aí, pedaludos e pedaludas! Meu nome é Catiele Orso, sou fisioterapeuta e bike fitter e no vídeo de hoje eu vou falar sobre pé de vela. O pé de vela é a peça da bicicleta que transmite a força que o ciclista emite sobre o pedal para a coroa, e isso faz com que todo o mecanismo gire. Existem muitas teorias envolvendo o tamanho do pé de vela e a sua relação com força, potência e com o posicionamento. Então eu resolvi fazer esse vídeo para te ajudar a esclarecer alguns pontos. Todas as informações que eu vou falar aqui são baseadas em artigos científicos e eu vou deixar o link nos comentários se você quiser ler um pouquinho mais. Começando então com a relação entre o pé de vela e o posicionamento. O tamanho do pé de vela influencia tanto o ângulo de extensão e flexão do joelho como o posicionamento antero-posterior dele. Então, por exemplo, se a gente aumentar o tamanho do pé de vela em 2,5 mm, isso quer dizer que a gente precisa baixar o selim 2,5 mm para o joelho manter o mesmo ângulo de extensão quando o pedal está lá embaixo. Só que aí, agora o eixo do pedal está 5 mm mais próximo do tronco, porque a gente aumentou o pé de vela em 2,5 mm e baixou o selim 2,5 mm. E se o indicado para o ciclista for um pé de vela de 170 mm e ele optar por um de 180, o eixo do pedal vai ficar 1 cm mais para frente e a gente também vai ter que avançar o selim 1 cm para manter essa mesma posição. Só que isso faz a gente desperdiçar 1 cm do alcance do quadro. E aqui também a gente tem que considerar como é que ficou o ângulo de flexão e extensão do joelho. E a relação com a cadência? Basicamente, quanto maior o pé de vela, menor a cadência produzida. E quanto menor o pé de vela, maior a cadência. Cada acréscimo de 5 mm no tamanho do pé de vela aumenta em cerca de 3% a circunferência do pedal. E isso vai alterando a cadência. Pé de velas mais longos, 175, 180 mm, eles têm sido usados tradicionalmente nas subidas, pois a vantagem mecânica proporciona uma maior alavancagem, enquanto que os mais curtos, 160, 170 mm, são usados para uma aceleração mais rápida. Então, ainda falando sobre cadência, quanto menor o pé de vela, menor é a cadência para manter a mesma potência. E agora falando um pouquinho sobre potência, então, estudos indicam que manter uma força constante num pé de vela maior melhora o torque aplicado no pé de vela. E isso, consequentemente, melhora a potência. Só que tem uma questão: quanto maior o arco de movimento, maior vai ser o gasto de energia. E se a gente for falar de um velocista, por exemplo, um pé de vela mais curto permite aumentar o pico de potência e diminuir o tempo necessário para chegar até ele. Então, como escolher o pé de vela? Como qualquer boa resposta para uma pergunta que envolva questões biomecânicas, anatômicas e fisiológicas, a resposta é depende. Qual é o teu objetivo com a troca de pé de vela? É melhorar o pico de força, aumentar a cadência, diminuir o consumo de oxigênio? Tudo isso tem que ser levado em consideração. Por isso que eu ressalto a importância de fazer um bike fit com um profissional treinado e com conhecimento técnico. E aí, essa explicação fez sentido para você? Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e não esquece de curtir e compartilhar com os amigos pedaludos.